Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha, tem uma notícia um pouco engraçada, doideira, mas eu quero começar falando sobre John Arias, que será apresentado amanhã às 15 horas na academia de futebol e estará apto a jogar o mata-mata do Campeonato Paulista. Vai estrear no mata-mata do Paulistão. Qual será o número da camisa do John Arias no Palmeiras? Palpites? Deixa aqui embaixo. Por mim, já tira a camisa 11 do Bruno Rodrigues e dá a 11 lá pro John Arias. O que você acha? Bom, vamos ver amanhã na apresentação de John Arias. Excelente notícia fica por conta de Paulinho, porque o Paulinho avançou muito na sua recuperação e uma informação muito bacana lá do nosso palestra, do meu amigo Léo Barbieri, é que ele não tá sentindo dores. E isso é muito importante, rapaziada, porque é uma lesão, é difícil, né, a gente falar, porque assim, não é uma lesão de ligamento, de torção, é uma lesão meio que crônica por conta da canela, né? Então, ou ele vai conviver com aquela dor pro resto da vida, caso ele não tivesse feito a cirurgia, a segunda cirurgia que ele fez aqui no Palmeiras, inclusive, ou ele vai ter que recuperar 100% algo que é difícil de curar. Então, se o Paulinho tiver, de fato, sem dor e conseguir atuar sem dor, é praticamente um jogador que não teve essa lesão. Diferente de um cara que teve uma lesão ligamentar, que pode voltar a sentir dores, que pode não desempenhar o mesmo papel. Vamos torcer muito para que ele não tenha mais dores, porque o único problema dele são as dores no local, porque é algo que você atrapalha muito no desempenho, porque é um jogador de futebol, é alto nível e não pode sentir dor, senão ele não vai desempenhar em alto nível. O retorno do atacante deve acontecer entre 12 e 21 de março. Tá chegando o retorno de Paulinho, ou melhor, a estreia de Paulinho. Vamos aguardar Paulinho, de fato, ajudando a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque ele é muito bom, ele é craque de bola e vai ajudar demais o elenco do Palmeiras nessa temporada aí, que promete, não é mesmo? Saídas, negociações, eu queria falar sobre o Naves, né? Olha, o Palmeiras não conta com o retorno de Naves. Eu não sei o que aconteceu internamente. Abel não deve bater muito com Naves. Algumas fontes falam que ele queria ter mais oportunidades e a comissão técnica não gostou muito porque ele confiava muito no peixe dele e falava, me dá oportunidades, me dá sequência que eu vou dar contra o recado. Parece que a comissão técnica não gostou muito, teve ali um laço meio que quebrado e ele acabou sendo negociado. Hoje ele joga lá num clube da Europa, em Portugal, é o capitão do time, líder, tá sempre sendo destaque e estando na seleção da rodada do campeonato português e já desperta o interesse de vários clubes do próprio país, né? Olha, lá em Portugal já tem alguns clubes querendo contratá-lo. O Palmeiras não facilita a negociação, apesar de não contar com o retorno de Naves. O zagueiro hoje, segundo informações do Palmeiras, vale algo em torno de 6 milhões de euros. Nós estamos falando de 30 a 38 milhões de reais, né? Muito dinheiro para um zagueiro, mas ao mesmo tempo, eu queria tanto o Naves de volta, eu acho ele um baita de um zagueiro. Enfim, não deve voltar. Então a intenção é que o Alverca Clube de Kaique Naves, que não tem condição de pagar 5 ou 6 milhões de euros na contratação do brasileiro, faça uma venda casada, que um clube de maior expressão de Portugal, que já está em contato com o clube português, faça a compra deles, porém eles vão pagar o Palmeiras. Quer dizer, o Alverca paga o Palmeiras e esse clube de maior expressão pague o Alverca. Então vamos aguardar. Palmeiras não vai facilitar e não vai vender por menos de 5 milhões de euros Kaique Naves. Não teremos o retorno de Naves e certamente ele vai ser um dos destaques do futebol europeu, pode ter certeza. Olha, hoje tem o retorno do Brasileirão e o Palmeiras joga lá no Beira-Rio contra um clube que, um dos poucos que tem uma vantagem de vitórias contra o Palmeiras. E eu quero te trazer uma dica muito boa, sempre lá na Stake, que é parceira do nosso canal, com as melhores odds do mercado. Só que essa dica eu vou dar lá no Instagram. É uma dica excelente pra gente, quem sabe fazer uma graninha. Então, ó, link tá fixado nos comentários, já se cadastre. Faça o seu cadastro lá sempre com o código Parmeira e não perca, um pouco antes do jogo, a dica lá no Insta do Aqui é Parmeira. Stake sempre parceira do canal com as melhores odds, tá bom? Vamos falar sobre uma negociação que melou. E olha o motivo, parece brincadeira, né? Olha, um dos motivos da negociação entre o atacante da base, destaque da Copinha Sorriso, e o clube dos Emirados Árabes, Banias, foi porque o Palmeiras atingiu o limite de empréstimos de jogadores para o futebol internacional. Olha que loucura. Rafael Veiga, Mikael, Naves, Michel, Robson e Kaique. 6 jogadores aí emprestados para o futebol internacional.
Até por isso o Vitinho, que é um atacante que havia sido inicialmente saído por empréstimo ao Santa Clara, teve o acordo modificado e foi em definitivo. Olha, desses emprestados aí, Rafael Veiga deve voltar no final do ano, pro ano que vem, né? Mikael não deve voltar, Michel não deve voltar, Naves deve ser vendido, como a gente já trouxe aqui, o Robson também, que acabou de ir para o Real Betis, não deve voltar. Kaique tende a ser o único jogador aí ao lado de Rafael Veiga a voltar, porque Kaique é um belo de um goleiro aí para ser reserva, talvez um terceiro goleiro. Eu gosto do Kaique, é um goleiro bom ali para ser reserva, né? Vamos aguardar. Mas de fato, olha que engraçado, o Palmeiras não conseguiu negociar o Sorriso com o Emirados Árabes, o cara ia morar em Dubai lá, ia ganhar uma grana danada porque o Palmeiras estourou o limite de jogadores emprestados ao futebol internacional. Sorriso estava praticamente certo, mas aí o Veiga teve prioridade na negociação com o América do México. Agora, a curiosidade eu trago aqui pra você. Essa é doideira, vocês já devem ter visto, porque viralizou ontem aí. O Maurício, meio atacante do Palmeiras, se naturalizou paraguaio. Olha que loucura! Meu Deus do céu. Se eu não me engano, o pai dele é paraguaio, ele viveu boa parte da vida dele lá no Paraguai, e ele vai poder defender a seleção paraguaia. Qual a dúvida dele não estar na seleção paraguaia, de não jogar a Copa do Mundo? É certeza, porque o time da seleção do Paraguai é fraca. O Maurício não é tudo isso, mas é melhor do que muitos ali do Paraguai, né? Então o Maurício pode defender a seleção paraguaia. Que loucura. Mais um jogador pro Palmeiras perder na data FIFA. Porque se o Maurício não tivesse naturalizado o Paraguai, ele não seria convocado para a seleção brasileira, concorda? Então a gente teria ele nas datas FIFA. Na seleção paraguaia, a gente perde mais um jogador. Que loucura! É isso aí. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e avante palestra!